Ok, senhores, estamos de volta aqui para gravar mais aula de banco de dados aí para o Estratégia Concursos. A gente teve uma pequenas férias aí, um intervalo nas gravações, mas estamos de volta agora de vento em popa e vamos tocar o barco aqui e falar hoje sobre Data Manipulation Language. Vem comigo aqui para o slide, a gente vai tratar desse assunto e começar, antes de falar sobre esse assunto especificamente, mostrar esse slide aqui, né? O nosso resumo, né? O nosso pseudo mapa mental, vamos dizer assim, que não é um mapa mental muito perfeito, mas um pseudo mapa mental de SQL, né? Que é justamente o tópico que a gente está tratando agora. E a gente vai começar a tratar sobre esta parte aqui, a esquerda do nosso slide. Nós temos o que a gente chama de DQL, né, que é Data Query Language, onde a gente trata exatamente do comando select e suas peculiaridades ou suas divisões. Então a gente vai mostrar tudo que acontece, ou pelo menos tudo que o comando select pode, por meio do padrão SQL ANSI, oferecer aí a gente dentro do conjunto de assuntos de banco de dados. Então a gente vai começar a passar justamente sobre essa lista aqui que a gente mostrou, que são justamente as peculiaridades aí do comando select, ok? Bom, então a gente vai aqui, antes de começar eu queria falar duas coisas para vocês, né? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, a gente tem duas informações importantes para passar. A primeira está aí na tela, né? A gente, sempre que eu dou esse curso de algoritmos ou de SQL, né? E falo um pouquinho sobre essa questão de algoritmos, existem alguns sites na internet, para a gente que é de TI, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre praticando um pouco. Então, recentemente eu descobri aí esses dois sites, Topcoders e HackerRank. São sites que permitem você treinar programação em qualquer linguagem, seja a parte de algoritmos de fato, ou seja a parte específica de SQL. Você consegue estruturar aí consultas e aprender um pouco sobre isso. Existe outro site também que eu gosto bastante, que é esse aqui, sql-ex.ru. Ele também permite que você treine consultas, ele monta um modelo, você pode escolher várias opções, ele diz qual é a consulta que você deve fazer sobre este modelo aqui em cima. Esse aqui é um modelo relacional, né? A gente está tratando de consultas, então aqui nós temos um modelo relacional. A gente tem algumas tabelas, as descrições e os atributos das tabelas. E aqui embaixo ele vai dizer exatamente o que ele quer que você faça. E aqui você escreve o comando, executa a query e ele vai dizer se o resultado foi correto ou não. Então, esse aí é outra forma de você aprender DML aí, especificamente o que a gente vai falar agora, né, que é a manipulação de dados. Então, essa é a primeira dica que eu queria passar para vocês. A segunda dica, que também é interessante, é sobre o serviço de coach do Estratégia. O Estratégia, a parte de TI agora, a gente tem um pessoal específico para fazer o serviço de coach, que é justamente um serviço de tutoria, ou seja, é uma forma de contribuir com o aluno aí para a aprovação dele. É um serviço personalizado, talvez um serviço específico para você que sofre um pouco na parte de como estudar, qual o método de estudo que eu uso, como organizar meu tempo. Então, a gente está oferecendo esse serviço aí de coach no Estratégia. Então, feito essas duas considerações sobre como aprender algoritmos e SQL, especificamente quando a gente fala da parte de banco de dados, a gente tem esses dois sites aqui, o Topcoders e o HackerRank, e a gente tem esse outro site, sql.ex, -ex.ru, onde você também pode treinar aí o seu desempenho, a sua evolução, um pouco da parte prática de SQL. Então, você diz, professor, eu não sei se eu tenho tempo. Então, foque no conteúdo teórico e nas questões. Mas se você quiser, se você tiver interesse em aprender um pouco mais, tá aí as dicas que a gente acabou de dar aí nos últimos slides. Vamos então seguir em frente aqui e falar do comando, né? Do comando do Data Query Language, que é justamente o comando de select. E aqui a gente vai fazer um primeiro link com o modelo relacional. A gente já comentou isso algumas vezes. A gente vai mostrar como o modelo relacional, mais especificamente como a álgebra relacional, está estruturada aqui, ou como ela se relaciona dentro de um comando select. Então, vamos lá mostrar aqui o que a gente tem, né?
essa consulta que a gente tem aqui em cima, né? Vejam que ele faz um select, escolhendo alguns atributos dessa nossa relação, ou mais especificamente desse conjunto de relações aqui. Veja que quando você separa o conjunto de relações por vírgula, ele vai basicamente fazer o produto cartesiano dessas relações, onde uma determinada condição é satisfeita. Então, se a gente faz um paralelo com essa consulta aqui em álgebra relacional que aparece aqui embaixo, a gente vai ter exatamente essa relação, onde o comando select apresenta a projeção sobre os atributos, o from, ele está apresentado aqui na seleção, o está apresentado aqui na seleção das condições ou das restrições que a gente vai fazer sobre esse atributo, e o from, ele está representado aqui justamente no produto cartesiano das relações que estão aí participando da nossa consulta. Então, isso aqui, para quem lembra, o pi representa a projeção, que é justamente a escolha dos atributos que vão fazer parte do resultado, ou como a gente sabe que a álgebra relacional ela sempre vai gerar uma relação como saída, então vai apresentar aí uma nova tabela de resultado, né? Essa quantidade de atributos aparece aqui na projeção. A gente vê aqui também a letra grega sigma, que representa justamente a seleção que está baseado, que está mostrando aqui as restrições ou as condições sobre uma determinada consulta, ou que devem ser feitas aí sobre esses determinados atributos, e ele está presente aqui justamente na nossa cláusula where. E por fim, o x vai representar o produto cartesiano aqui no modelo da álgebra relacional, e ele está representado justamente aqui na nossa cláusula from do select. Bom, o select, né, pessoal, ele vai se estender um pouco mais. Isso aqui é a sintaxe básica do select, e de obrigatório mesmo a gente só tem o select e o from. Você tem que dizer quais são os atributos e quais são as relações que você vai trazer esse atributo. A cláusula where, ela já é opcional. Se você não restringir nenhuma condição sobre os atributos, ele vai fazer com que o resultado tenha todas as tuplas aí de uma determinada relação, ok? Então, basicamente, quando a gente pensa em uma consulta SQL, ela pode ter mais outras cláusulas, né, ou outras partes, além do select. No select, né, pessoal, a gente tem a opção de colocar os atributos que podem vir na forma de lista, ou utilizar o asterisco, que vai trazer para a gente todos os atributos daquelas relações que estão participando aí da nossa consulta. A gente tem a opção de eliminar tuplas duplicadas por meio da cláusula distinct, ou apresentar as tuplas duplicadas por meio da cláusula all. A gente segue aqui com o comando from, né? Ou com a cláusula from do comando select, onde a gente lista as tabelas de referência. E aí a gente pode ter várias tabelas, e aqui na cláusula from a gente tem a opção também de utilizar os comandos de join, né? A gente vai aprender o que esses comandos de join podem fazer nas tabelas daqui a pouco em outra aula de SQL. Por enquanto, a gente tem agora as partes que são opcionais. A gente vai mostrar primeiro a cláusula where, isso a gente já falou no slide anterior. E depois do where, a gente vai ter aí a opção de agrupar os nossos atributos de acordo com algumas características. Então, os atributos que aparecem aqui em cima, eles podem aparecer no group by. E essas listas de atributos vão agrupar alguma característica. Vamos supor, eu quero saber quantos carros azuis tem dentro de uma determinada concessionária. Então eu faço um count, faço uma conta aí, utilizo a função agregada count, passo aí a quantidade e mando agrupar pela cor. Então, por exemplo, eu vou ter numa determinada concessionária tantos carros azuis, vamos supor 10, tantos carros verdes, vamos supor 5, e basicamente o que eu tenho que fazer na cláusula select, eu vou colocar aqui a função agregada count. No caso, eu não vou passar nenhum atributo, vou pedir para ele fazer um count do asterisco. Vou passar aqui também a cor, né, que é
a outra coluna que lista a cor do veículo, e no Group By eu vou mandar ele agrupar por cor. Então, o meu resultado vai aparecer numa relação justamente com a cor do veículo e a quantidade de elementos. Nesse caso, o resultado vai vir com os nomes da coluna, exatamente com os nomes que aparecem aqui na lista de atributos. Então, vai vir cor e o count asterisco, ok? Bom, então seguindo em frente, a gente tem a opção também de fazer restrições sobre a função agregada. Então, vamos supor que eu vá fazer um determinado count, mas eu só quero o conjunto de elementos que tenham mais de 10 carros. Eu quero saber o que está sobrando na minha concessionária. Então, eu faço count, eu uso a função agregada e verifico se o resultado dessa função agregada é maior do que 6, por exemplo. Eu quero saber quais os carros têm mais do que 5 unidades de uma determinada cor na concessionária para fazer uma promoção, por exemplo. Então, basicamente, eu uso a função agregada aqui na search condition e, baseado nessa função agregada, eu posso restringir o meu resultado aí. Vejam que o where ele faz restrições sobre os atributos. O having, ele faz search condition, ele faz restrições justamente sobre os resultados agregados. Por isso que ele vem depois do group by, ok? Bom, seguindo em frente, a gente tem o order by, que é justamente se você quiser ordenar, por exemplo, uma determinada lista por algum atributo que está presente aqui na sua seleção. Então, você pode ordenar aí, por exemplo, por ordem lexicográfica, você pode ordenar por nome, você pode ordenar por ID, você pode colocar aí a ordem que você quiser, que pode ser decrescente ou ascendente, e a gente vai ver como é que isso funciona dentro do Select daqui a pouco. Por enquanto, eu queria que vocês armazenassem essa estrutura de consultas em SQL. Basicamente, nós temos essas cláusulas que compõem o comando e quando o SGBD vai processar essas cláusulas, o que acontece? Basicamente, ele vai seguir uma ordem nesse processamento, que é justamente o que a gente chama de ordem de avaliação. Então, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Primeiramente, ele vai na cláusula from. Então, o primeiro passo é vir na cláusula from e ver quais são as tabelas ou quais são as relações que participam aí desta nossa consulta. Depois ele vai ver quais são as restrições que são feitas nesta relação. Então ele vem aqui para a cláusula where e vê quais são as restrições. Em seguida ele vai ver se existe aí a cláusula group by. Caso exista a cláusula group by, ele vai verificar aí quais são os agrupamentos que ele tem que fazer e em seguida ele vai também validar se existe alguma restrições sobre esses agrupamentos que ele precisa fazer. Aí, por fim, ele vai avaliar aqui quais são as cláusulas ou os atributos que vão ser retornados como resultado, né, que estão aqui na nossa cláusula select. E, por fim, a gente vem aqui para a cláusula order by para ordenar o nosso resultado. Vejam que esse passo a passo de avaliação ele pode ser um pouco modificado por uma questão de otimização de consulta, mas os SGBDs tendem a seguir essas etapas de avaliação aí da ordem das consultas. Então, basicamente, ele faz isso e vai exibir o resultado para você na tela. Lembrando que a cláusula order by, que é uma ordenação, ela vai exigir que você pegue todos os elementos que vão ser retornados como resultado e ordene ele de acordo com algum critério. Isso é extremamente custoso, não deve ser feito a todo tempo, ok? Então, do ponto de vista de otimização de consulta, já falando aqui, deve ser evitado o uso do order by, ok? Vamos lá, seguir em frente e fazer alguns comentários aqui para concluir essa nossa aula. Primeiramente é o uso do asterístico aqui na cláusula select, né, pessoal? O asterístico, ele é um elemento coringa que representa aí todos os atributos das relações que aparecem aqui na cláusula from. Então, se eu tenho aqui 5 atributos, eu uso o select asterístico from, eu vou trazer a lista de todos os atributos. Pessoal, do ponto de vista de otimização, do ponto de vista de programação, deve-se evitar elementos
inúteis na memória. Então, se você está fazendo seleção sobre a base de dados, o ideal é que você faça essa seleção apenas sobre os atributos que você tem interesse de usar aí dentro do seu banco de dados. Uma questão é a possível ausência da cláusula where. Basicamente, a gente viu que a cláusula where ela é opcional. A gente tem a possibilidade de usar também os alias e variáveis de tupla, que é justamente o que a gente ficou aqui escondido, mas é o que a gente vai ver mais em detalhe no próximo slide. Vamos lá, vamos seguir em frente e falar agora sobre alias e variáveis de tuplas. Bom, o que seriam esses alias, né? O que seriam esses pseudônimos? É outra possibilidade aí de denominação para essa característica que o SQL oferece para você. Basicamente, ele oferece esse mecanismo para renomear tanto as relações quanto os atributos através do uso da cláusula as, que pode ser utilizado da seguinte forma. Basicamente, você diz o nome antigo ou o nome de fato que existe dentro da sua base de dados e um novo nome. Então, vejam aqui alguns exemplos. O uso da cláusula as como um alias para uma coluna, um atributo de uma relação. Veja que você diz o column name e o alias name, que é justamente o alias para essa coluna. Do lado de cá, a gente tem um exemplo semelhante, só que aqui a gente está tratando de tabela e a gente tem aqui um alias para essa tabela. Geralmente, o pessoal usa esses alias para resumir um pouco a consulta. Se vocês lembrarem lá, quando a gente falou da sintaxe de SQL, da possibilidade de usar o full name, né, que seria justamente a utilização dos pontos entre SGBD, que seria esquema, tabela. Então, para evitar o uso contínuo e repetitivo desse full name, você pode utilizar alias e reduzir aí o tamanho da sua consulta, e ela vai também ficar mais clara ou mais legível para quem está vendo isso aí dentro do nosso banco de dados e para quem está vendo o nosso código também, né? Então, basicamente, esses alias ou pseudônimos vão permitir justamente esse mecanismo de renomear, seja uma relação ou seja um atributo, ok? Bom, outra questão que a gente tem aqui é que esses alias ou essas características, quando elas são ligadas aí à cláusula from, quando elas estão relacionadas a tabelas ou a relações, elas são conhecidas como variáveis de tuplas, porque elas vão identificar justamente linhas aí de uma determinada tabela, ou elas vão identificar uma relação específica. Então, basicamente, as variáveis de tuplas são definidas na cláusula from através da cláusula as, que é opcional para a maioria dos SGBDs. Você não precisa colocar o as. Se você colocar o nome da tabela e o alias para ela, vamos supor ABC, você já está fazendo aqui a criação de uma variável de tupla. Um exemplo aqui para a gente mostrar como é que isso funciona: encontre o nome dos clientes e seus números de empréstimo para todos os clientes que possuem empréstimo em alguma agência. Então vejam, basicamente a gente pegou um select distinct do nome do cliente e do número do empréstimo. Vejam que aqui a gente tem o devedor ST, a gente está falando da tabela devedor, e a variável de tupla T, e o empréstimo S, onde a gente está falando aí do empréstimo, no caso uma relação, e da variável de tupla S. E aí a gente vai utilizar justamente essa variável de tupla na cláusula where. Veja que você não precisa escrever empréstimo e devedor aqui embaixo, você simplesmente usa S ou T para mostrar aí o funcionamento correto das variáveis de tupla, ok? Bom, então, basicamente isso aqui é o que a gente tinha para falar sobre essas variáveis de tupla. E outra coisa importante, né? A gente falou sobre o uso do asterístico e o uso do distinct, né, pessoal? O distinct ele é muito útil quando você quer eliminar registro duplicado do seu resultado. Então, você pode usar o distinct e você pode usar o all quando você quer trabalhar com todos os elementos do conjunto, mesmo que ele tenha elementos repetidos. Então, vejam aqui o que tem
dito no nosso slide. Para forçar a eliminação de duplicatas, deve-se inserir a declaração distinct depois da cláusula ou do comando select. Então veja um exemplo aqui, achar os nomes de todas as agências na relação empréstimo e remover as duplicadas. Então vejam, se eu tenho várias agências na relação empréstimo que são associadas a cada um dos empréstimos, eu posso utilizar o distinct para ter apenas uma vez ou um elemento de cada agência no meu resultado. E se eu quiser que apareça todas as agências, eu posso utilizar a cláusula all e ele não vai remover as duplicadas. Então eu uso all agências, o nome da agência da tupla, ou digamos, da relação empréstimo. Então vejam aí que a gente tem justamente essas questões de operar aí com os valores repetidos ou não dentro de uma determinada relação. Então essa aqui é a ideia da utilização das cláusulas distinct e all dentro aí da nossa cláusula select quando estão associadas à eliminação de resultados ou de tuplas repetidas do nosso resultado, ok? Bom, então essa é a ideia do distinct to all. Falamos do uso do asterisco, falamos das variáveis de tupla e dos alias e mostramos como é que é estruturado de forma básica um comando select e suas peculiaridades. A gente vai agora fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta. A gente vai continuar essa introdução sobre Data Manipulation Language, ou DML, onde a gente vai detalhar outras características aí sobre operadores aritméticos e outras características. Então, tenham calma, a gente vai fazer uma pausa, mas a gente volta com mais aulas de SQL para você marcar as questões corretas aí na sua prova de concurso. Forte abraço, já já voltamos.